Boa noite, povo de Deus. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Vamos glorificar ao Deus que é poderoso e santo e tem nos abençoado a cada dia. Se você puder, vamos, reúna aí no seu lar, na sua casa, todos aí no mesmo lugar para adorarmos o Senhor, cultuarmos a Ele com alegria. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos por mais essa noite, por mais este momento, essa oportunidade de louvarmos o Senhor como igreja aqui nesta terra, enquanto há possibilidade de fazer isso. Queremos te agradecer por este momento em que nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, mas o importante é não deixar de cultuar o Senhor. E é para isso que estamos aqui, Senhor, para louvar o teu santo nome, para nos reunir como povo do Senhor nesta terra e te engrandecer em todo o tempo. Venha sobre cada lar nessa hora, sobre cada vida, sobre cada família nesse instante, derramar da tua unção, do teu poder, da tua graça e misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, encha os nossos corações com a tua presença, Pai. Nós queremos te louvar e te bendizer em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Essa canção diz assim: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chamam, todo
agradecemos por ter em todo tempo cuidado de nós, em todo instante. O Senhor tem sido presente. Nós podemos dizer isso com toda certeza, de que o Senhor tem cuidado de nós como ninguém. Tu és maravilhoso. Queremos mais da Tua presença, Senhor, em nosso lar, em nossa casa, em nossa vida. Mais e mais. Vem encher nesta hora os nossos corações. Meu maior prazer estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama, Senhor, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Meu maior prazer, meu maior prazer, estar em Tua presença, prostrado aos Teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a Tua voz, eu sinto Teu mover aqui. Quero mais de Ti, Senhor, do Teu poder e a Tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Oh Senhor, enche as nossas vidas com a Tua presença, enche os nossos lares nesse instante. Oh Deus maravilhoso, queremos mais e mais de Ti, precisamos de Ti, Senhor.
meu irmão, adore o Senhor. Adore o Senhor com intensidade, com verdade. Oh, te adoramos, Pai. Diga isso comigo. Diga isso comigo. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios desse amor. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Inunda as nossas vidas totalmente. Aleluia. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus.
mais e mais, mais e mais. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sol se pôr, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. És o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Deus. Te adoramos, Senhor.
Continue nos abençoando com a tua palavra. Queremos abrir ainda mais os nossos corações. Fale às nossas vidas, Pai. Necessitamos da tua orientação, do teu falar a cada dia em nosso viver. Em nome do Senhor Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluias. Continuemos adorando ao Senhor Jesus. Continuemos nos prostrando diante dele em adoração. E nós vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos mais uma vez em tua presença, Senhor. Ó Deus, e sabemos sim que dependemos da tua graça, dependemos da tua intervenção, dependemos da tua soberania, da tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas, sem as quais, Senhor, nós somos nada. Eu peço a Ti nessa hora, Deus, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos proporcione, Senhor, o entendimento. É o que nós te pedimos. Ó Deus, que a partir da tua palavra nós sejamos animados. Ó Deus, nós sejamos encorajados a viver com excelência, a viver o nosso máximo, a viver o máximo dessa vida curta, para a glória do Senhor, para a tua glória. Eu peço a Ti nessa hora, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não apenas nos dê o entendimento sobre a tua palavra, mas que o Senhor nos dê a força, a ousadia, a intrepidez, para que possamos aplicar em nossas vidas, como se fosse aquela medicação que nos cura. E é essa medicação. Em nome de Jesus, dependemos do Senhor, Deus. Dependemos do Senhor. Visite agora, Senhor, aquelas pessoas que estão em casa, que estão privadas, Senhor, de saírem, que estão privadas, Senhor, às vezes de relacionamentos. Pessoas que o Senhor conhece a situação mais do que eu mesmo e mais do que elas mesmas. Que o Senhor Deus possa se fazer presente, manifestadamente presente, Senhor, na vida e na casa dessas pessoas. Eu peço a Ti nessa hora, Deus, no nome de Jesus, que possamos experimentar da Tua presença em nossos lares, experimentar, Senhor, da Tua presença, Deus, em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus. E é muito bom, é uma alegria estar mais uma vez podendo cultuar ao Senhor junto com você aí em seu lar, aí em sua casa, através do seu smartphone, através da televisão. Que o Senhor continue nos dando a força necessária para que possamos continuar, mesmo em tempos de crise, em tempos de luta, de pandemia. A única coisa que nós podemos ou temos que colocar no nosso coração é: nós não podemos parar, precisamos prosseguir, de uma forma ou de outra. Nós precisamos prosseguir. Nós somos crentes incircunstancialmente. Nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos daquilo que é bom ou daquilo que é ruim aconteça para que sejamos crentes. Não, nós somos crentes em Jesus Cristo. Independentemente de tudo que acontecer ao nosso redor, nós nos manteremos firmes e crentes em Jesus Cristo. Se é para que tenhamos cultos virtuais, que tenhamos.
Se é que tenhamos cultos presenciais, que tenhamos, mas não podemos desanimar na jornada, não podemos desistir na caminhada. Nós somos de Cristo, Cristo é nosso e nós somos um nele, em nome de Jesus. O texto que eu escolhi para trazer como reflexão nessa noite para os irmãos e para nós é o Salmo 90. O Salmo 90. No domingo passado nós falamos sobre o Salmo 23, o pastor, o viajante e o anfitrião. Eu quero tratar hoje do Salmo 90. Eu gostaria de lê-lo. São 17 versículos e você vai me acompanhar aí em sua casa. A palavra de Deus diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois mil anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pusestes as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos és afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das Tuas mãos, ou das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, ou de um salmo, que é considerado o mais antigo do grupo de salmos que contém no Saltério. Há cerca de 150 salmos no inário judaico, ou no Saltério, como assim é chamado. E alguns desses salmos, ou a maioria desses salmos, são salmos de Davi. Outros tantos são salmos de diversos autores, por exemplo, de Asaf, tem de Salomão e de outros autores. E o mais antigo é esse que nós lemos, o Salmo 90, o Salmo de Moisés. O Salmo de Moisés. E o interessante, quando nós buscamos compreender os Salmos, nós vamos perceber que se trata de experiências de indivíduos em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação a si mesmos, num determinado contexto da sua história, enfrentando determinadas circunstâncias em suas histórias.
E essas pessoas, passando por tudo isso, escrevem e descrevem as experiências que elas tiveram com Deus. Quando nós lemos Salmos, a gente vai perceber o modo de percepção dessas pessoas em relação a Deus, em relação à sua grandeza, à sua majestade, o seu senhorio, a sua bondade, a sua misericórdia. E ao mesmo tempo, nós vamos perceber também nesses Salmos a antropologia, ou a perspectiva antropológica, no sentido de que as pessoas vão olhando para si mesmas como deve olhar. E aí você vai ver algumas pessoas enxergando, alguns autores enxergando as suas limitações, enxergando as suas falhas, confessando os seus pecados diante de Deus, desejando algumas coisas para si mesmas ou para o próximo. Tudo isso nós vamos perceber na literatura dos Salmos, porque os Salmos nada mais são do que a descrição experiencial, vivencial de pessoas em suas relações com Deus, com o próximo e consigo mesmos. E aí nós nos deparamos com o Salmo 90, que também é uma confissão, que também é uma lamentação, na verdade, de Moisés, num determinado contexto em que nós não sabemos especificamente qual é. Mas, quando lemos o Salmo 90, a gente vai perceber que se trata de uma circunstância difícil, em que tanto Moisés estava vivendo, quanto o povo de Moisés estava vivendo. Provavelmente, era um momento antes da caminhada rumo à conquista da terra prometida. Enquanto Moisés ainda estava vivo, enquanto Moisés tinha se deparado com várias circunstâncias no seu caminhar com Deus e com o povo, e consigo mesmo, desde o momento em que Deus o chama para guiar o povo até a terra prometida. Moisés experienciou com Deus milagres, intervenções, bondade, misericórdia, mas também viu Deus aplicar o seu juízo sobre aquelas pessoas que desobedeceram a Deus na caminhada. Tudo isso Moisés passou, e todas essas circunstâncias moldaram a perspectiva de Moisés em relação a Deus. E aí Moisés testemunha isso através do Salmo 90. E o que Moisés quer dizer para nós diante de tudo isso? Antes de a gente começar ou aplicar ou detalhar o nosso salmo, nós precisamos compreender o teor da mensagem de Moisés, o objetivo da mensagem de Moisés. O objetivo principal da mensagem de Moisés aqui nesse salmo de lamentação é o meu objetivo para você nessa noite. Porque o objetivo dele é mostrar que uma vez que se conhece Deus, e uma vez que em se conhecendo Deus e em se enxergando, é necessário que nós tenhamos a sabedoria necessária para que possamos viver nesse mundo. É imprescindível que em se enxergando Deus e concomitantemente nos enxergando a partir da visão que temos de Deus, é imprescindível, é necessário que nós saibamos viver ao máximo nesse mundo. E Moisés vai mostrar nesses salmos que a visão que ele tem de Deus é uma visão grandiosa, é uma visão majestática, é uma visão poderosa. E ao mesmo tempo a visão que ele tem de si mesmo é uma visão limitada, é uma visão transitória, é uma visão frágil do ser humano. E quando ele faz essa comparação entre Deus, o majestoso, e o ser humano, pó, Deus, o Criador, e o ser humano, barro, Deus, o eterno, e o ser humano, passageiro, lá no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias
para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, o que Moisés está dizendo é: Senhor, nos dê a sabedoria necessária para que nesse tempo curto que nós temos de vida nesse mundo, saibamos viver o máximo. Experimentemos o máximo do Senhor, o máximo das relações interpessoais, o máximo da vida nesse mundo, o máximo de nós mesmos. E esse é o título que eu vou dar para essa mensagem: viver o máximo com o mínimo. Viver o máximo com o mínimo. Mas vamos tentar entender detalhadamente o que Moisés diz aqui no Salmo 90. Primeiro ele começa dizendo o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Observe bem que Moisés, em primeira instância, vai olhando para Deus como aquele que é o seu abrigo, que é a sua casa, que é o seu refúgio, que é a sua fortaleza, que é aquele que ele pode descansar, ele pode se refugiar, porque esse Deus não é outro senão seu protetor. E isso de geração em geração. O que Moisés está dizendo que não apenas ele experienciou, mas o povo dele, na história da humanidade, experienciou de um Deus que não apenas diz sobre nós, não apenas determina as coisas para nós, mas de um Deus que está conosco e nos protege na jornada. E provavelmente Moisés tem em vista o início da sua consciência de caminhada com Deus, até o momento em que ele começa a escrever esse salmo. E o que Moisés tem em vista é a experiência que ele teve com Deus e que a sua geração teve com Deus e a geração que viria depois dele teria com Deus. De um Deus que refugia o seu povo, de um Deus que protege o seu povo, de um Deus que, como a galinha protege os pintinhos, de um Deus que faz isso em relação ao seu povo. Então a primeira coisa que Moisés descreve acerca de Deus é um Deus protetor. É um Deus que de geração em geração experiencia ou proporciona ao seu povo, proporciona aos seus filhos a experiência de proteção. De proteção. E aí quando me vem isso à minha cabeça, ou diante desse texto, o que vem à minha mente é o quanto Deus tem nos protegido, quanto Deus tem nos suprido nessa caminhada, o quanto Deus tem nos refugiado nele, porque diante de tantas coisas que têm acontecido, meus queridos, era para a gente ter o nosso equilíbrio emocional lá embaixo, era para a gente ter as nossas experiências com os outros, era para que nós tivéssemos a nossa experiência conosco mesmo, dentro do contexto das nossas limitações, e nos desanimarmos por completo, jogarmos a toalha por completo. Mas só que Deus não permite que isso aconteça. Sabe por quê? Porque Ele tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E aí ele complementa dizendo: antes que os montes nascessem e tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Isso é interessante, porque Moisés ele tem em vista, no seu ambiente cultural, no seu ambiente contextual, vários montes, o Monte Sião, o Monte Horebe, vários montes. E diante da visão daqueles montes, em que provavelmente na infância, provavelmente quando era menino, quando era pequeno, viu aqueles montes,
E agora, na sua velhice, ele se depara com os mesmos montes e continuam os mesmos. Ele olha para aquilo que não mudou, para os montes que, na perspectiva humana dele, eram imutáveis. Ele olha para aqueles montes e deduz algo impressionante. Ele traz para si uma lição impressionante. Ele diz que antes que esses montes fossem formados, antes que esses montes nascessem, antes que a terra e o universo e o mundo fosse criado, Tu és Deus, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Ele olha para os montes ou para o monte e traz a noção de que, com o passar do tempo, ainda que aqueles montes não se configurassem de outra maneira, não mudassem nada, Deus tem muito mais anos, por assim dizer, Deus é muito mais antigo, por assim dizer, do que aqueles montes, no sentido de que Deus não foi criado, Deus é eterno, Deus que cria todas as coisas. E quando Moisés, ele olha para aqueles montes e faz uma ligação ou link daqueles montes em relação à existência de Deus, à eternidade de Deus, isso é muito bonito. Eu me lembro que quando eu era menor e viajava com os meus pais e passava por aquele monte Pescoço, ali de Itamaraju, aquela coisa linda, do carro, de longe, eu olhava para aquele monte Pescoço e eu fazia assim, ó. E eu dizia para mim mesmo, aquele monte é muito pequeno, cabe entre os meus dedos. E aí um dia eu tive a oportunidade de escalar, ou de subir, ou de fazer trilha naquele monte. E aí quando eu cheguei pertinho dele, eu vi a grandeza daquele monte. Eu vi a majestade daquele monte. Isso me mostra algo impressionante que talvez era a intenção de Moisés sublinhar. Moisés olha para aqueles montes e não apenas vê ou deduz a partir daquilo que ele vê a eternidade de Deus, mas a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Isso é muito interessante, porque quando nós estamos próximos do monte, nós percebemos o quanto a gente é pequeno. Quando a gente está distante do monte, a gente pensa que é grande em comparação àquele monte. E a mesma coisa se dá na nossa relação com Deus. Quando nós, meus queridos, estamos muito mais próximos de Deus, como se estivéssemos perto de uma grande montanha, de um grande monte, nós vamos ter a certeza de que nós somos de fato minúsculos em comparação à grandeza daquele ser. E foi essa experiência que tive quando eu comparei a minha primeira experiência com o Monte Pescoço, quando eu o vi de longe, e com o Monte Pescoço, quando eu estava próximo a ele. Uma coisa veio ao meu coração. O que foi, pastor? Que na minha relação com Deus, quando eu estou distante dele, eu fico prepotente. Quando eu estou distante dele, eu sou um autossuficiente. Eu penso que me basto. Eu penso que eu sou o cara. Mas quando eu me humilho e me aproximo de Deus, eu vou percebendo o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou pó. E é isso que acontece no versículo 3, porque Moisés, automaticamente, ao se deparar com a grandeza de Deus, com a eternidade de Deus, com o refúgio em Deus, ele diz assim: tu reduzes o ser humano ao pó, e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas, presta atenção nisso, tu os arrastas na torrente, são como um sono. Quem? Ele está se referindo a quem?
Moisés está se referindo ao ser humano. Ele está fazendo um contraste entre a grandeza de Deus e o ser humano. Enquanto Deus é o protetor, é o refúgio, é o eterno, é o criador de todas as coisas, o ser humano é pó. O ser humano é limitado, o ser humano é transitório, o ser humano é passageiro, o ser humano é frágil. Ele diz aqui, tu os arrastas na torrente, como se dizendo, tu tens o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida do ser humano. Os seres humanos são como um sono, e eu creio que você já passou por isso. Você está ali muito cansado, desejando logo cair na cama, dormir, porque no outro dia ou tem escola, ou no outro dia tem um trabalho cedo. O que geralmente acontece? Você cai na cama, dorme, mas daqui a pouco você acorda e você diz, meu Deus, já é de manhã? Já está sol? Já é hora de ir trabalhar? Porque o sono foi rápido. Você fechou os olhos, num estalar de dedos, nessa perspectiva, você acordou. E você precisa levantar. E aí, Moisés usa essa ilustração e usa essa figura para mostrar o quanto o ser humano é passageiro, como um sono. No momento você está de olhos fechados e abriu. Da mesma forma é a vida do ser humano. Num determinado momento, ele está de olhos abertos, vivendo todas as coisas, mas num menos esperar, ele morre. O ser humano é passageiro, enquanto Deus é atemporal, porque pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. O ser humano está limitado ao tempo, e não apenas ao tempo, no sentido de deterioração da sua vida a partir dos dias que se passam, mas ao tempo no sentido de que ele não conhece nem o próximo segundo que vai acontecer com a vida dele. Tudo isso mostra a fragilidade do ser humano, e Moisés faz questão de mostrar isso. São como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Preste atenção nisso. Olha a comparação que Moisés faz, ou o contraste que Moisés faz em relação a Deus e o ser humano. Enquanto Deus é o Criador, o ser humano é uma criatura frágil. Enquanto Deus é o eterno, o ser humano é transitório. Enquanto Deus é suficiente, o ser humano é dependente. Enquanto Deus vitaliza, Deus é o dono da vida, o ser humano, ele não tem capacidades para manter a sua própria vida, porque ele não conhece nem o próximo segundo. Porque como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. E aí Jesus vai dizer a mesma coisa lá para os seus discípulos, que estavam tão ansiosos em relação à vida, que estavam sendo minados em sua fé, em sua disposição, em sua vitalidade, porque estavam ansiosos demais com o que aconteceria. Aí Jesus diz para eles, homens de pequena fé, o que essa ansiedade pode fazer em relação à sua vida? Você pode acrescentar um côvado à sua vida, ou você pode acrescentar um segundo a mais à sua vida com essa ansiedade, com essa preocupação excessiva? Resposta de Jesus: não pode. Versículo 7. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Meus queridos, que coisa! Moisés está dizendo que nós estamos à mercê de um Deus que não é apenas um Deus protetor, um Deus
criador, um Deus eterno, um Deus atemporal, um Deus que vitaliza, um Deus que... Não, ele está dizendo que estamos diante de um Deus que tem os seus olhos sobre nós e é um Deus que vai prestar contas, ou quer que prestemos contas a Ele. Um Deus que é juiz sobre todas as coisas. E os olhos dele estão sobre nós de tal maneira que os nossos pecados e o nosso íntimo mais oculto, mais particular, aquilo que nós guardamos no porão da nossa alma e não contamos nem para o nosso cônjuge, nem para os nossos filhos, nem para o nosso amigo mais íntimo, está tão claro aos olhos de Deus. Olha só o que ele diz no versículo 8: puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ou seja, Deus enxerga a nossa vida claramente na palma da mão dele. E isso nos deixa surpreendentemente atentos. Por quê? Porque, em primeiro lugar, vem ao nosso coração a ideia de que não podemos esconder nada de Deus, porque os olhos dele estão sobre nós. Em segundo lugar, vem a ideia de que a misericórdia dele é tão grande sobre nós, que mesmo conhecendo cada aspecto do nosso pecado, cada detalhe do nosso pecado, cada detalhe da nossa motivação mais pecadora, mais podre, ele usa de sua bondade e misericórdia, porque ele poderia nos fulminar. É só você pensar bem, meus queridos. Pensa bem, meu querido. Pensa bem. Quais os pensamentos que você tem e que você não tem coragem, você tem vergonha de proferir para a pessoa mais íntima sua? Quais são as motivações que vêm ao seu coração em relação a alguém, em relação a pessoas, em relação a si mesmo, em relação até a Deus, que você não tem a coragem de proferir? Eu sei que você tem esses pensamentos. Eu sei que no seu coração há ideias, há conspirações que você não tem coragem de contar nem para o seu amigo mais íntimo, nem para o seu cônjuge. Sabe por quê? Porque nós somos pecadores e o nosso coração sempre maquina o mal. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é corruptível, de tal maneira que esses pensamentos vêm à tona o tempo inteiro no porão ou no esgoto da nossa alma. E nós precisamos dominar, nós precisamos controlar, nós precisamos pisar sobre todos esses pensamentos malignos e maus e pecadores e pecaminosos. Mas só que o fato é que Deus conhece todos eles. E Ele é misericordioso para não nos fulminar, porque nós merecíamos que Deus nos fulminássemos com o seu juízo diante de quem nós somos. Não apenas frágeis, porque limitados, mas pecadores. Originalmente pecadores. E aí ele continua dizendo o seguinte: pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ele continua reafirmando a fragilidade desse ser humano e o quanto esse ser humano está à mercê de um Deus que está enxergando tudo. Ele mostra para esse ser humano que esse ser humano se põe como o autossuficiente, se põe como o bastante, se põe como aquela pessoa que não precisa de ninguém, que não precisa de nada e nem de Deus. Mas no final das contas, ele, nesse mundo curto,
mínimo, vive entre 70 e 80 anos, e o texto diz que em passando disso, não há vigor, não há vitalidade, não há. E é só você olhar para si mesmo. Eu não sei quantos anos você tem, mas quando nós estamos com 10 anos de idade, nós caímos no chão, nós temos um simples arranhado. E aí, a gente caiu aqui, limpou da poeira e nós continuamos a vida. Mesmo com dor, nós vamos lá brincar. Eu lembro do tempo que brincava na rua. Na época, a minha rua não era calçada, era de barro. E quando brincava na rua, jogando bola e pocava o dedão do pé, a gente não saía correndo para casa para chamar a mamãe. Não. Eu lembro que, mesmo com o dedão do pé pocado, sangrando, sabe o que a gente fazia? A gente continuava a brincadeira. A gente brincava. Só quem tem mais de 30 aí vai lembrar. Agora, o tempo vai passando, o nosso corpo vai se deteriorando devagarinho e o baque que a gente aguentava enquanto criança, a gente já não aguenta enquanto adulto. Então, quando nós temos a mesma queda, corremos o risco de uma fratura. Quando nós vamos envelhecendo e chegamos a uma idade mais avançada, uma simples queda pode se tornar um caos para a gente. Porque eu conheço senhorazinhas que caíram e quebraram fêmur. Tiveram uma, entre aspas, simples queda e quebraram ossos. Porque a estrutura dos ossos dessa pessoa que tem 60, 70 anos não é igual à estrutura de ossos de criança. Porque enquanto o tempo vai passando, o corpo vai se deteriorando. O texto vai dizer aqui, a nossa vida sobe a 70 anos, em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Em outras palavras, o tipo de vida que vamos viver enquanto envelhecemos não vai ser igual ao tempo de vida da juventude, no quesito vitalidade, no quesito vigor. Porque o tempo passa e leva com ele toda a nossa jovialidade. E aí, isso mostra para a gente o quanto a gente é frágil e o quanto nós existimos num tempo corruptível. Enquanto nós existimos num tempo curto. Repare bem, o contraste que Moisés faz aqui entre Deus e o ser humano aponta para um tempo curto do ser humano enquanto neste mundo. É por isso que faz sentido a pergunta de Moisés no versículo 12, ou a afirmação de Moisés no versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que Moisés está dizendo é o que nós precisamos entender. De que maneira nós podemos viver o máximo nesse mundo, diante do mínimo que nós temos para viver. Diante do tempo mínimo que nós temos para viver, porque o tempo é curto. Diante do recurso mínimo que nós temos para viver, porque às vezes nos deparamos com poucos recursos para viver. Diante do mínimo que nós temos para viver nesse mundo. Como viver o máximo? Como alcançar um coração sábio em dias como esse? É isso que Moisés quer que nós reflitamos. E a gente já viu alguns pontos aqui, e eu quero só reafirmar.
Nós precisamos reconhecer a suficiência de Deus. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para Deus. Precisamos ter os nossos olhos fixos e o nosso coração buscando o tempo inteiro uma experiência vívida com Deus que é presente. Nós precisamos disso. Como viver o máximo com o mínimo, pastor? Olhando para Deus e querendo de Deus experiências grandiosas o tempo inteiro. E quando eu falo de experiências grandiosas, eu não estou falando de apenas milagres extraordinários. Eu estou falando de um tipo de vida em que o nosso coração se rende diante dele, em que as mínimas coisas, as experiências mais, entre aspas, pequenas, mais cotidianas, são grandes coisas para nós. Aí sim estaremos vivendo ao máximo, olhando para ele, reconhecendo a sua suficiência, reconhecendo a eternidade dele. Então, se ele é eterno e estabeleceu todas as coisas, e é criador e criou todas as coisas, nós precisamos nos aproximar pianinho diante dele e ouvi-lo com sabedoria. Reconhecer a suficiência dele, sua eternidade, sua vitalidade, no sentido de nos vitalizar, ou de ser a fonte vitalizadora para nós, e ir até ele para beber dessa fonte, para usar dessa fonte, que é as Escrituras Sagradas. Reconhecer as suas ricas misericórdias e se debruçar diante dessas ricas misericórdias e clamar a Ele mesmo e pedir a Ele mesmo: Senhor, eu sou humano, pecador, pó. A minha vida é tão passageira como um sono, como a relva, como um breve pensamento. Senhor, é de fato muito enfadonho viver nesse mundo colocando fardos da autossuficiência sobre as minhas costas. Então eu quero me livrar disso e viver o máximo nesse mundo no tempo curto que eu tenho. Eu preciso reconhecer a suficiência de Deus, sua eternidade, sua criação, sua vitalização, o fato de Ele ser o juiz, o fato de Ele ser misericordioso. Nós precisamos conhecer mais a Deus, precisamos de experiência maior com Deus, precisamos de intimidade maior com Deus. Esses salmistas escreveram a partir da experiência que tiveram com Deus. Nós precisamos ter as experiências com Deus da mesma forma que os salmistas tiveram. Então, como viver o máximo com o mínimo? Reconhecendo a suficiência de Deus. Em segundo lugar, reconhecendo a nossa fragilidade. Reconhecendo o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos dependentes. Reconhecendo o quanto nós somos passageiros, o quanto a nossa vida é curta, o quanto do ponto de vista do tempo que nós temos, há um mínimo para se viver, mas com o máximo que Deus propõe, com o máximo que Deus estabelece em sua sabedoria e em sua soberania e em sua misericórdia para conosco. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, nos ensine, Senhor, a viver o máximo que precisamos viver, que podemos viver, que temos a capacidade de viver com o mínimo que nós temos nesse mundo. Às vezes, o mínimo de saúde. Eu lembro de uma vez que um pastor Spurgeon, ele disse que foi visitar um senhor já à beira da morte, em estado terminal, e ele foi visitar esse senhor e ele todo preocupado: meu Deus, quais as palavras que eu uso, o que eu falo para essa pessoa? E ele chegou todo temeroso. Mas quando chegou ali naquele hospital e ele começou a falar, ele se calou por um pouco. E o Senhor que começou a falar, e ele disse assim, uma das frases que ele disse para o Spurgeon foi: eu quero te agradecer, meu pastor, porque você me ensinou a viver, ou a saber lidar com a vida
vivendo o máximo que eu posso viver para Deus. E o Senhor me ensinou a lidar com a morte, a como lidar diante da morte, no sentido de que, em chegando à morte, eu sei que vivi o máximo que pude viver para Deus e agora vou viver eternamente para Ele. Então esse homem sabia, ele alcançou o coração sábio, ele conseguiu viver o máximo com o mínimo. E nós? Será que você tem vivido o máximo da sua vida, do seu ânimo, do seu serviço, das suas atividades, o máximo das suas emoções? Eu não estou dizendo para você extrapolar na vida, como aquele discurso romano, carpe diem, no sentido de vive de maneira desenfreada, porque a morte vem e não tem mais jeito. Não é isso que eu estou querendo dizer, não é isso que a Bíblia vai dizer, porque a morte vem e uma vez com Cristo nós vamos viver para toda a eternidade. A grande questão é, enquanto o tempo é curto, enquanto há um mínimo para se viver nesse mundo, qual o máximo que você está vivendo? Para Deus, para a glória de Deus, para desfrutar das coisas de Deus, para compartilhar das coisas de Deus, para abençoar o maior número de pessoas possível, para impactar o ambiente onde você se encontra da melhor maneira possível. Qual o máximo que você está vivendo? E aí no versículo 13 em diante, para finalizar, ele complementa essas lições dizendo: volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos seus servos, sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Gente, olha só o que esse Moisés, esse salmista, está pedindo, está dizendo. O que ele está dizendo aqui é: eu quero viver o máximo com o mínimo que tenho para viver. Mas eu só consigo viver o máximo não apenas reconhecendo que há um Deus suficiente sobre todas as coisas, que é eterno, que é criador, que é vitalizador, que é juiz, que é misericordioso, que é gracioso. Não. Eu quero viver o máximo nessa vida, com o mínimo que tenho para viver, mas não apenas reconhecendo a minha fragilidade humana, não apenas reconhecendo a transitoriedade humana, não apenas reconhecendo o quanto eu sou passageiro, o quanto eu sou pecador, o quanto eu sou miserável, o quanto meu tempo nessa vida é curto. Não apenas isso, mas ele vai além. Ele diz que é necessário um posicionamento. E aí ele se posiciona. Qual é o posicionamento dele? Ele se volta, depois de saber de tudo isso, depois de ter uma percepção de Deus, depois de ter uma percepção de si mesmo, ele se posiciona, ele se volta para Deus e diz: Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, sacia-nos, porque é em Ti que nós somos supridos, é em Ti que nós somos saciados, é em Ti que podemos experimentar da Tua bondade, é em Ti que podemos nos alegrar mesmo na adversidade, é em Ti que podemos suportar a adversidade, é em Ti. O que ele está dizendo aqui, meus queridos, é que é possível que não apenas a gente saiba que exista um Deus majestoso, poderoso sobre tudo, mas é possível vivenciá-lo, é possível experimentá-lo, é possível se aproximar dele e ver na sua própria vida as obras dele aparecerem. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória.
Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olha só o que Moisés está dizendo. Moisés está dizendo assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente, é um Deus conosco, é um Deus que está conosco. Mas eu não quero apenas saber disso. Eu quero experimentar isso, eu quero vivenciar isso, eu quero desfrutar disso, eu quero desfrutar da sua glória. Eu quero que o Senhor faça com que a sua glória apareça, com que as tuas obras apareçam. E no versículo 17, olha só o que ele diz: confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Em outras palavras, que aquilo que estivermos fazendo para a tua glória, que o Senhor intervenha junto a nós e o Senhor faça com que isso frutifique, com que isso dê frutos, com que isso apareça também. Nós precisamos, e a Bíblia nos chama a viver o máximo nessa vida, com o mínimo que nós temos. O mínimo de tempo, porque o tempo é curto. O mínimo de nós mesmos, porque nós somos limitados. Mas nós precisamos viver o máximo, mesmo em detrimento do mínimo que nós temos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos como fazer isso, pastor. Reconhecendo a suficiência de Deus, sua eternidade, seu ato criador, sua vitalização, o fato de ser juiz, suas misericórdias, a sua graça, o seu olhar sobre nós, a sua eternidade, sua sabedoria conferida a nós. Ensina-nos a viver o máximo com o mínimo que nós temos, Senhor. Como? Reconhecendo a nossa fragilidade. Nós não somos autossuficientes, nós não nos bastamos, nós precisamos de Deus porque somos frágeis, somos fracos, precisamos de equilíbrio emocional e é Deus quem nos dá a partir da palavra. Precisamos de relacionamentos e é Deus que levanta pessoas para nos abençoar. Precisamos ser canais de Deus para a vida dos outros e aí é Deus que nos levanta para abençoar os outros. Nós precisamos reconhecer que na nossa fragilidade dependemos um do outro e finalmente nós precisamos nos posicionar dependentemente diante desse Deus, para viver o máximo, porque é Ele que vai nos experienciar, é Ele que vai nos fazer viver essa experiência inteira, é Ele que vai fazer com que seja palpável a percepção dEle que nós temos, e aí sim, nós viveremos o máximo nesse mundo, com o mínimo que nós temos. Que Deus possa nos abençoar e que essa palavra venha animar seu coração, venha lhe conferir sabedoria, venha entender as misericórdias de Deus, venha fazer com que você perceba a sua fragilidade, a sua condição de pó, mas ao mesmo tempo venha entender que há um Deus que é criador e que da mesma forma que formatou Adão, é o Deus que nos formata a imagem e semelhança do seu Filho pela palavra de Deus para sermos aquilo que Ele deseja que sejamos. E quando nós formos cada vez mais parecidos com Jesus, nós alcançaremos o máximo, ou viveremos o máximo nesse mundo, para a glória dEle e para o desfrute nosso, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que você esteja firme em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.